Olha só, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o pedido para que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, puna criminalmente os autores daquela trend assombrosa que ensina, faz um tutorial sobre como ser violento contra mulheres que dizem não para eles. A Polícia Federal está investigando esse caso, foi a Júlia do Ailib que antecipou, inclusive, a informação sobre a abertura desse inquérito em primeira mão aqui no Mais. Eu vou agora direto chamar a Juliana Braga, nossa repórter, que ela publicou também agora há pouco no blog da Andréa Sadi, que o Ministério da Justiça enviou um ofício ao TikTok dando 5 dias para que a rede se explique sobre essa trend, caso ela diga não. A gente, então, vai agora com mais informações. A gente vai com a Fernanda ou com a Ju? Com a Fernanda Ruvenac, que traz mais informações lá do Congresso para a gente. Fernanda? Oi, Camila. Boa tarde mais uma vez a você e aos assinantes que continuam com a gente. Esse requerimento foi aprovado hoje mais cedo, durante a sessão da Comissão de Segurança Pública aqui na Câmara dos Deputados. Foi uma aprovação simbólica, ou seja, os deputados fizeram um acordo para que esse requerimento fosse aprovado, um requerimento que pede para a Procuradoria-Geral da República avaliar uma investigação sobre a conduta dos autores desse vídeo, caso ela diga não. Inclusive, a ideia é que a Procuradoria-Geral da República responsabilize os autores desse vídeo, dessa trend. O pedido desse requerimento foi feito pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Esse requerimento pede a instauração de um inquérito ou procedimento investigatório criminal para apurar as condutas relacionadas a essa trend. Pede também a comunicação às plataformas de redes sociais, como X, Instagram, TikTok, para que forneçam informações sobre o alcance dessas publicações. Pede também o envio de recomendação a órgãos de segurança pública e entidades de defesa da mulher para monitorar também e prevenir esse tipo de conteúdo e a adoção de algumas providências judiciais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos, além da remoção definitiva desses conteúdos ilícitos. Esses vídeos das trends mostram homens, fazendo uma simulação de um pedido de namoro ou de casamento e mostrando como pode ser uma reação caso a mulher diga não. São reações violentas de agressões contra mulheres, como socos, até mesmo facadas também. São vídeos que mostram esse tipo de ensinamento, digamos assim. Só que os autores, eles simulam essas reações agressivas. Esse caso chamou a atenção da Polícia Federal, que abriu um inquérito também para apurar a divulgação desses vídeos. Depois da repercussão também, alguns vídeos deixaram de aparecer nas plataformas digitais. Não se tem informação se foram retirados pelos próprios autores desse conteúdo ou se foram pelas plataformas. O NetLab, que é o laboratório de pesquisa da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lançou ontem um mapeamento sobre canais misóginos na internet. A gente tem essa ilustração, esses dados para mostrar para vocês, porque só para a gente ter uma noção, olha só, foram identificados em 2024 137 canais que veiculavam conteúdo com discurso de ódio, desprezo, aversão ou controle sobre as mulheres. E ao todo eles tinham 19,5 milhões de inscritos. De acordo com esse levantamento, esse ano, 123 deles seguem disponíveis nas plataformas e já acumulam mais de 23 milhões de inscritos. É um caso que realmente chama atenção e gera uma repulsa, porque olhar essas imagens desse tipo de conteúdo é realmente pavoroso, mas a gente vê, então, que algumas medidas vêm sendo procuradas, vêm sendo buscadas para tentar evitar com que esse tipo de conteúdo continue sendo divulgado nas redes sociais. Essa aprovação do requerimento hoje aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública, é um passo inicial para que a PGR avalie essa possibilidade de investigação e de responsabilização também sobre os autores desses conteúdos, mas a gente sabe, Camila, que isso tem que continuar sendo investigado para que isso não seja nem mais cogitado a ser publicado nas redes sociais. Eu volto com você. Fernanda, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir daqui tratando sobre esse assunto, claro, sempre reforçando a nossa indignação, é um caso abjeto, mas a gente vai avançar para tratar mesmo dessa violência das redes sociais, de onde ela começa e o que pode ser a solução. Conversando agora ao vivo com a Galiane Paleiré, que é representante da ONU Mulheres aqui no Brasil. Galiane, muito boa tarde para você. Obrigada por atender aqui o nosso convite no Mais. Oi, Camila, obrigada. Começo perguntando, que é assustador, já sabemos, que é um horror ter tutorial de como ser criminoso com uma mulher
numa idade tão jovem, né, já desde a adolescência também está muito posto. Mas como é que vocês acompanham, rastreiam esse problema nas redes sociais? Me parece uma estrutura que está erguida e que agora, além de ensinar aos adolescentes, quer fazer dos adolescentes multiplicadores desse crime contra a mulher. Sim, bom, a ONU Mulheres, nós estamos já fazendo muitas coisas. As primeiras coisas são pesquisas e evidências, porque se não temos essas evidências, essas cifras que vocês compartilham antes, não podemos identificar qual é o problema. Então, já publicamos uma série de explainers sobre a machosfera, como combater, um glossário sobre a terminologia que eles utilizam. Temos um relatório recente do secretário-geral das Nações Unidas que identifica a machosfera como ameaça à igualdade de gênero e também um vetor de radicalização. Mas, ainda disso, temos também que fazer advocacia política e propor recomendações. Então, isso vai para a responsabilização da indústria tech, transparência sobre os algoritmos que estão utilizados, moderação ativa do conteúdo, também fortalecimento de leis, proibir a violência digital, capacitar investigação e processamento de crimes facilitados pela tecnologia, investimento em cidadania digital, equipar jovens com ferramentas para reconhecer e rejeitar discurso de ódio online e, claramente, empoderar as sobreviventes, incluir suas perspectivas no desenvolvimento de novas políticas. Malu aqui, boa tarde. Eu tenho uma pergunta em duas partes, que é o seguinte: a gente viu esses números mostrando que ainda existem, apesar do esforço que vocês vêm fazendo, 123 canais ativos com 23 milhões de seguidores, né? Quer dizer, o número de canais diminuiu, mas o número de seguidores aumentou. A minha pergunta é: existe uma resistência das plataformas em derrubar esses perfis? Por que a gente ainda tem tantos perfis com conteúdo misógino na internet? E sobre esse aumento de seguidores, quer dizer que existe também uma demanda por esse conteúdo que vem aumentando? Como é que a gente deve interpretar esse aumento? Eu acho que tem muitas razões, não? Uma razão, a primeira é que é muito difícil regular esses tipos de perfis, porque quando a plataforma desliga um perfil, a pessoa pode recriar outro perfil muito simplesmente, não? Com um novo endereço e-mail, é muito fácil. A segunda coisa é que não tem um incentivo, porque as plataformas também têm as suas fontes financeiras pelo hecho de ter muitos seguidores, muitas pessoas nas plataformas. Então, mais pessoas é importante para elas. E para ter mais pessoas, esse tipo de conteúdo mais violento, mais extremo, eles sabem que atrai muitas pessoas e muitos jovens, desafortunadamente. E, finalmente, a cooperação entre reguladores estatais e a indústria para espaços digitais mais seguros ainda não está no nível que deveria estar. Então, tem muitos passos ainda para fazer para obter uma melhor regularização. Dada essa dificuldade, porque a rede social fala, viola a nossa regra, mas está ali rodando. E às vezes também tem a questão de conseguir frear. Fecha um canal, nascem dois. O que a gente pode fazer para não esperar esse sistema começar a ganhar tração e funcionar, mas que a gente consiga conscientizar crianças e adolescentes para, diante desse conteúdo, tentar frear, ou seja, diante desse conteúdo, sentir indignação ou denunciar para as redes sociais para que eles sejam reduzidos, ou basicamente entender que isso é criminoso e que isso é só alimentado por um ódio que não deve ser multiplicado pelos adolescentes. Quando a gente me pergunta, na prática, o que se pode fazer? Eu costumo organizar em 3 frentes. O primeiro, já falei, são governos e reguladores, não? Fortalecer marcos contra a violência digital, exigir transparência e diligência das plataformas. O segundo ponto é educação e alfabetização midiática. Desde cedo, desde muito jovens, é importante ensinar uma leitura crítica do que se consome online para nossos filhos, os meninos, como reconhecer manipulação e discurso de ódio. E terceiro, também levar alternativas positivas, promover masculinidades saudáveis
empatia, responsabilidade, cuidado, comunicação não devem ser só de mulheres, devem ser de todos, não? E criar espaços onde meninos possam falar também de inseguranças sem virar alvo de discurso de ódio. E isso precisa ser coordenado, porque ninguém resolve sozinho. Então, é o trabalho do governo, das plataformas, das entes internacionais como a ONU e também da sociedade civil e dos médios também. Essa mudança cultural, ela é uma mudança mais lenta, né? Você educar as crianças, você aos poucos ensinar esse letramento digital, tudo isso demora mais. Mas a senhora citou aí a questão regulatória. Existe alguma proposta regulatória que possa fazer um avanço mais rápido, que esteja já em pauta, que possa ser adotada? Porque a gente que cobre esse universo das plataformas, muitas vezes a gente tem a intenção de que, tem a impressão de que a vontade deles de serem regulados é zero. Quanto menos regulação tiver, melhor. Isso de forma geral. Obviamente que a gente está falando de um crime que causa problemas como o que a gente está vendo aí essa semana em relação à moça, a menina que foi estuprada em Copacabana. Mas, em geral, a reação das plataformas é não querer regulação alguma. Então, no capítulo da regulação, eu queria saber se há alguma coisa que pode ser feita de forma mais imediata, uma proposta que já está no Congresso, que precisa ser aprovada, algo que tenha uma eficácia maior, de uma forma mais rápida do que a mudança cultural que todos temos que fazer, mas vai demorar, né? Sim, existe a nível regional uma lei modelo sobre violência digital que já foi adotada. Então, a única coisa que precisa agora é uma adaptação dessa lei modelo aqui em Brasil. E já estamos em discussões com o governo brasileiro para ver como se pode implementar essa adaptação nacional. Deixa eu chamar a Júlia Zaremba também para participar dessa entrevista. Júlia, com você. Oi, Galiane, boa tarde, bem-vinda, obrigada pela entrevista. Tem um levantamento da Fundação Movember, que é inclusive parceira da ONU Mulheres, que trata da questão de saúde masculina, enfim, mas que apontou que ao menos 2/3 dos homens jovens engajam com influenciadores de masculinidade que produzem conteúdos nesse sentido. Eu queria te perguntar, se você é francesa, né, você acompanha também iniciativas de outros países, se você pode citar alguma iniciativa, alguma experiência de algum outro país que tenha tido sucesso para coibir, para frear esse tipo de conteúdo violento, misógino nas redes sociais? Então, tem muitas iniciativas a nível mundial em muitos países que tentam trabalhar sobre a prevenção. É importante também reconhecer que tudo isso, a manosfera, também vem de um sofrimento masculino. Existe, mas não deve virar justificativa para a misoginia. O problema é que a machosfera promete uma cura, mas entrega isolamento, rigidez, hostilidade. Então, o que funciona melhor das iniciativas que vemos no mundo é oferecer suporte real. Então, redes de pertencimento, saúde mental pelos meninos, educação emocional, modelos de masculinidade que não dependem de controles sobre mulheres. E aí, quando a gente melhora a vida dos meninos e dos homens, isso também melhora a segurança e liberdades das mulheres. É um ganho coletivo. Então, as iniciativas que vemos agora são muito sobre isso, não? Sobre a saúde mental dos homens e dos meninos e jovens em particular. Galiane, uma última pergunta, pegando carona no que a Malu tinha perguntado, né? Ou seja, uma medida mais rápida, mais efetiva. Você explicava sobre essa lei referência, uma lei padrão. O que precisaria para ela passar a valer? Basta conversar com o governo? É uma coisa que passa pelo Congresso? Como é que é? Sim, deveria claramente passar pelo governo. Desculpa, deveria passar pelo governo, mas primeiro deve ser discutido no Congresso e a lei deve ser redactada e adaptada ao contexto brasileiro. Então, seria também muito importante invitar a pessoas da sociedade civil e a outros expertos na matéria e também sobreviventes, como falava antes, para participar desse esforço e dessa adaptação. Muito obrigada pelo debate, que é tão importante para o país, e a gente vai continuar falando disso. Uma boa tarde para você.